Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Estamos no ano de 2016 e estamos iniciando uma série de programas onde nós vamos entrevistar entidades sindicais da região do Vale do Taquari. Nós vamos conhecer a história, o papel que desempenham tanto sindicatos de empresas patronais como sindicatos de empregados, sindicatos de trabalhadores. Na edição de hoje, iniciando esta série de programas, contamos com a presença do Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado. Estamos de volta com o programa Entre Linhas de hoje, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre o tema Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado e alguns municípios aqui da região que têm a base territorial. Contamos com a presença do presidente e vice-presidente, o presidente Marcos Daniel Rockenbach e Ricardo Ewald. Muito bem, senhores, nós estávamos no bloco anterior falando sobre os benefícios concedidos aos associados e foi citado aqui inúmeras dentista, fisioterapeuta, médicos, e há médicos internos no hospital, no hospital vocês tem um convênio. Na própria entidade tem um atendimento? Sim, Gerson, a gente tem na entidade sindical, na parte da manhã, às 8 horas da manhã, uma ginecologista que atende a trabalhador ou a dependente do comerciário, todos os dias da manhã, 5 consultas a partir das 8 horas da manhã. E na parte da tarde, às 13 horas, temos um clínico geral, que é o Dr. Cabral, que está com nós há mais de 20 anos, né? Foi o primeiro médico que veio a fazer uma parceria com o Sindicato dos Comerciários em benefício do trabalhador do comércio. O Dr. Cabral está com nós há mais de 20 anos lá, todo dia, às 1 hora da tarde, também tem consulta no Sindicato dos Comerciários. Mas dizendo também, reiterando no caso, que como a gente citou, o Hospital Bruno é uma referência no estado do Rio Grande do Sul e é uma referência para a região. O sindicato tem essa parceria com o Hospital Bruno, onde é que o trabalhador e seu dependente consegue fazer todos os exames dentro do Hospital Bruno Born com uma tabela de desconto. Tem exames que é 10% ou 15% de desconto e tem exames que chegam a 80% de desconto dentro do Hospital Bruno Born, né? E dizer também para o trabalhador e a trabalhadora o que o sindicato quer com isso. A gente quer que um trabalhador que esteja, vamos dizer assim, com algum sintoma, de algum princípio de mal-estar, que a entidade sindical está proporcionando uma medicina mais barata do que existe no mercado aí fora. Claro que a gente apoia toda a iniciativa da rede básica dos municípios que estão se fortalecendo, né? Diferente de quando surgiu essas parcerias, né, Daniel? Que os municípios não tinham tanta unidade básica. Hoje, o Sistema Único de Saúde tem trabalhado bastante efetivamente nos municípios e tem conseguido resolver vários problemas, né? A gente tem hoje comerciários que, às vezes, usam as unidades básicas e só vem para nós nos procurar na questão da especialidade, quando precisa um médico específico para algum setor, no caso, né? Ok. Eu sei que vocês têm um trabalho muito interessante, que quando o trabalhador ele é despedido, há a rescisão do contrato, vocês têm um setor no sindicato que faz um cálculo de todos os direitos trabalhistas daquele empregado. Não é isso? Vocês fazem um levantamento se há diferenças em relação ao que vocês conquistaram nas convenções, enfim, se for observado. Vocês fazem isso e resulta, muitas vezes, em diferenças em favor do empregado. Aí, o que vocês fazem? Na realidade, a gente tem esse trabalho diferenciado. Só gostaria de complementar a fala do colega Ricardo, que nós temos 2 bancas jurídicas também que nos representam, uma na cidade de Lajeado, que é mais que atende o trabalhador direto na sua necessidade, alguma ação trabalhista. Tem horário e dia? Sim, é quarta-feira, em quartas-feiras, às 17 horas, na sede do Sindicato de Lajeado, para o atendimento ao público em questões trabalhistas gerais. E também segundas-feiras, das 9 às 10 da manhã, mais especificamente dentro da área da Previdência Social. Ok, tá bem. Um trabalho na Previdência, que hoje tu não sabe se tu vai te aposentar, se está legal, se é vantagem, não é vantagem, que a lei está mudando, então a gente tem uma assessoria específica para isso. E a assessoria de Porto Alegre trabalha mais com convenções coletivas, essas coisas de maior monta. Ou qualquer hora que necessitar, certamente. Sim, com certeza, a gente encaminha. As rescisões. As rescisões de contrato. Nós
por iniciativa nossa do sindicato, a gente optou em fazer um trabalho diferenciado. Porque uma rescisão de contrato, Gerson, ela se dá, simplesmente tu vai lá com um formulário de rescisão, eu olho, aviso prévio, férias, 13º, papapá, tá correta. A rescisão normalmente está correta, dificilmente ela tem algum problema na rescisão. E aí tu vai lá e homologa, pronto, e deu pra bola. Não, nós fizemos um trabalho diferenciado. Nós temos como conquista de convenção coletiva, está lá na nossa convenção, uma série de documentos que tu tem que apresentar com 5 dias de antecedência para que a entidade sindical, nós temos hoje 4 pessoas na sede de Lajeado e mais uma em Estrela e uma em Arroio do Meio, que só fazem isso, só fazem cálculos de rescisões de contrato. Nós fizemos o histórico do trabalhador dentro da empresa. Por quê? Se um escritório de contabilidade, eu sei que é muito difícil para ele ler toda a convenção e aplicar corretamente todas as cláusulas, por exemplo, uma cláusula de creche mal aplicada, uma cláusula de quinquênio mal aplicada, ela gera diferenças. E nós, nos últimos anos, essa diferença que a gente vem apurando, a gente também procurou, assim, como eu vou dizer assim, a questão da credibilidade da entidade sindical é muito importante. Então, quando nós olhamos uma rescisão de contrato e nós encontramos diferenças que também não seriam necessárias pagar, a gente tem que comunicar à empresa, olha, esse valor aqui tu não tá errado, ou está maior, tu não precisa pagar. O que é certo, o que é do trabalhador, o que não é, não é. É assim que nós trabalhamos. No ano, não fechei 2015, vou fechar agora, então falo de 2014. Okay. A nossa apuração no ano de 2014, apurados maiores os números, apurados e cobrados, aí leva 10 dias, às vezes leva um mês, R$650 mil. Puxa. Esse ano vai ser superior, só para 2015. Que o nosso público entenda, isso significa que o trabalhador não precisou ingressar na Justiça do Trabalho. Exato. Com isso, a empresa teve uma economia, provavelmente com... jurídica. E também de custos judiciais, enfim. Com certeza. Né, a demanda, enfim. E vocês atuaram como um juiz de conciliação, na verdade. E que é um belo trabalho prestado. É um belo trabalho. E tem outra, às vezes, tem alguma ação na Justiça do Trabalho que o próprio juiz, quando o sindicato está lá representado, o próprio juiz já... a credibilidade nossa chegou a esse ponto que o juiz... Não, esse é o cálculo que o sindicato apresentou, não tenho dúvidas que ele está correto. Então, isso também economiza custos, porque senão tu teria que botar um perito contábil. E se a empresa assim o quiser, ela vai solicitar. Mas ela confia no nosso trabalho, ela sabe que a gente é sério nisso, porque nós não apresentamos só o número. Da onde ele vem, por que ele gerou. Okay. Então, ele é bem completo. É um trabalho assim, que eu te diria que hoje eu considero um dos maiores trabalhos nossos. Porque esse é um dinheiro, 650 mil, é um dinheiro, veja bem, ele voltou para o trabalhador, que ele estava perdido. Quantos desses não iriam ingressar na justiça? Ele voltou para o trabalhador e esse trabalhador, 650 mil reais, volta para o comércio, gente. Volta. Ele vai para o supermercado, ele vai para a loja, é o dinheiro que voltou a circular ali. São 650 mil que voltaram a circular nas lojas. E a relação de vocês com a entidade de empresários daqui? Assim, Gerson, em cima dessa fala do Daniel que tu vem levantando, esse trabalho do recálculo desses valores é a função do sindicato. E o sindicato, enquanto entidade sindical, ela está ali para conciliar. Ela é um conciliador de diferenças. Eu sempre digo nas lojas, as pessoas perguntam, mas o porquê sindicato? Não, quando tu assina um contrato de trabalho, entre o contrato de trabalho do trabalhador com o empresário, a empresa, existem cláusulas para ser cumprida do trabalhador para o empresário e do empresário para o trabalhador. Se essas cláusulas, todo mundo cumpre as suas tarefas, as suas cláusulas, não há intervenção do sindicato. Mas quando a gente faz um cálculo desse, vê que não foi cumprida uma cláusula, o sindicato intervém fazendo o cálculo. E nesses 30 anos de entidade sindical, a gente tem uma relação com as entidades patronais, e nesses 30 anos, está aqui o Daniel como testemunha, a gente sempre conseguiu convencionar todas as convenções coletivas. Conseguiram chegar em acordo. Conseguiu chegar a um acordo. Leva às vezes 60 dias, às vezes 90 dias, às vezes 120 dias, né? Sempre se chegou a um acordo. Temos entendimento, nós, enquanto dirigente da entidade sindical, que é a nossa função tentar achar um denominador junto com a classe empresarial, em benefício da categoria e do setor, comércio. Claro, primeiro pela categoria, né? E também da comunidade por tabela, né? Toda a comunidade ganha. O sindicato também participa de conselhos municipais,
têm assentos em conselhos? Sim, nós entendemos, eu enquanto que estou no sindicato, agora estou há 15 anos, o Daniel está há mais tempo, nós participamos sim, nós temos efetiva participação de mais de 20 anos, participamos do Conselho Municipal de Saúde, inclusive tivemos representantes nossos como presidente, participamos da ALCEPRO, hoje, Associação Lajadense para a Segurança Pública, participamos do Conselho da Mulher, participamos de associações de moradores nos bairros, onde é que nós residimos, né? Participamos da vida política do município de Lajeado, não fugimos do debate, não fugimos de entrevistas, fizemos material que entregamos para a categoria, estamos dentro da loja, estamos dentro do comércio. A gente procura ser uma entidade que seja vista pela categoria e pela comunidade. Muito bem. Senhores, nós chegamos ao final do programa de hoje. Nós tratamos sobre o tema Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado. Contamos com a presença de Marcos Daniel Rockenbach, presidente, e Ricardo Evel, vice-presidente. Muito obrigado pela presença de vocês. Quero lembrar ainda que você pode rever este e outros programas Entre Linha no youtube.com/TV Univates. Boa noite e muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento e até o próximo programa. Converso hoje com Marco Daniel Rockenbach, presidente, e Ricardo Ewald, vice-presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos ter uma conversa muito interessante, sei que o nosso público vai gostar. A entidade que vocês estão aqui representando é uma das mais atuantes aqui no Vale do Taquari, com certeza, em favor da defesa dos trabalhadores que vocês representam. No primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre a história, quando foi fundado o sindicato, enfim, fico à vontade, não sei que ano foi fundado o sindicato. Eu sei que o sindicato foi fundado antes, a data correta vocês vão nos dizer, antes da Constituição de 1988. E antes da Constituição de 1988, as entidades sindicais necessitavam da outorga do Ministério do Trabalho. Veja, era o período antes de 88, as regras que regiam era a Constituição de 1967, Constituição essa outorgada pelo regime militar de então, e impunha um controle rígido aos sindicatos, a partir da Revolução, ou golpe, enfim, como queiram entender, de 1964. Então, naquele período, havia necessidade de uma pré-fundação de uma associação de trabalhadores e só depois é que conseguia a carta sindical por outorga do Ministério do Trabalho. No caso do sindicato, como foi anterior, certamente precedeu a outorga da carta sindical a fundação de uma associação. Temos datas? O que nós temos datas. Boa noite, Gerson. Sim, em realidade, o sindicato foi reconstituído em 1985, porém a sua fundação como associação, essa associação que necessitava ser criada, ela ocorreu dentro da ditadura militar, em 1971, em setembro de 71. Um grupo de trabalhadores do setor do comércio fundou essa associação. Isso nos chamou bastante atenção alguns anos atrás, principalmente a mim e ao Ricardo, e a gente foi atrás um pouco dessa história para conhecer o que levou um grupo de trabalhadores em plena ditadura militar, que era muito complicado, tá? Principalmente você criar um sindicato de trabalhadores e você fundar uma associação de trabalhadores nesse período da ditadura. E nós fomos conversar com algumas pessoas que pertenciam a essa entidade de classe nessa época. Nomes como conhecidos nossos na cidade, como, por exemplo, o falecido Godoy, faleceu acho que há 2 ou 3 anos agora, era da diretoria. Chico Barzotto era da diretoria. Querido Chico Barzotto. Dilson Miller, inclusive foi o primeiro presidente da associação, faleceu também agora, foi ano passado, né? Então, essas pessoas... E nós fomos conversar exatamente com essas pessoas que eu citei, a gente foi buscar um pouquinho dessa história, o que os motivou, o que os levou, como é que era naquele tempo, o que eles sentiam nessa ditadura. E o que eles nos colocaram
foi que a real intenção, na época da criação dessa estrutura sindical, ela não partiu dos trabalhadores, não. Ela partiu do próprio regime militar, da estrutura militar e da estrutura patronal que se fazia necessária a constituição de algumas coisas tripartites, né? Para fazer algumas discussões tripartites, e como não existiam praticamente entidades sindicais, né? Ela foi constituída em 1971, em setembro de 71. Constituída, e ela teve a sua sede, durante esse período, dentro da própria Associação Comercial e Industrial Patronal. Aqui em Lajeado. Era junto. Ela foi constituída dentro da entidade, como uma entidade de trabalhadores, mas a sua vida ocorreu dentro da Associação Comercial e Industrial, com uma sala lá dentro da associação. E isso, nesse período, eles tiveram algumas reuniões, debateram algumas situações, levando sempre com muito cuidado nessa época, porque sempre tinha alguém infiltrado que era da ditadura militar, do regime. E isso mesmo, eles não tendo nenhum movimento de esquerda, porque eles não tinham esse viés, essas pessoas, mesmo assim, tinha essas pessoas do regime militar, acompanhavam todas as reuniões, e isso era uma pressão muito grande, porque às vezes tu podia falar alguma coisa que não batia bem e tu já tinha uma certa repressão. Tanto foi que esse grupo de trabalhadores que tiveram a fundação, que fizeram essa fundação, eles não aguentaram. Eles não resistiram a essa pressão e abandonaram em 1974. 3 anos. 3 anos. Não dá, foi 71, 72, 73, início de 74, fevereiro de 74, foi o período que era para ter a eleição da entidade, para trocar a diretoria. E nessa eleição, está lá o nome dos que foram eleitos, a ata foi redigida, eu tenho o livro na sede do sindicato hoje, esse primeiro livro da entidade, isso para nós é muito importante, né? É a nossa história. Grande documento histórico. E está lá, a ata foi redigida, acabou não sendo assinada pelos presentes e dali para frente foi abandonado. E interrompeu-se. Dali, 1974, fevereiro de 74, até o final da ditadura militar, não se falou mais em movimento sindical dos trabalhadores do comércio de Lajeado e da região, não se pautou mais esse assunto. Tanto que, quando nós, eu, tanto o Ricardo e outros da diretoria, ou outros comerciários mais antigos do setor do comércio, porque eu entrei no comércio, minha primeira empresa do comércio foi as lojas Rexel, na época, né, na Júlio de Castilhos. Era uma loja de um porte significativo, como a maioria das nossas lojas, né, tradicionais, Rexel, Ifner, Weimar na época, Casa Americana, a Arnjohan, né, que ficava tudo ali na Júlio de Castilhos, em volta ali. Eu entrei no comércio em 1980. 80. Ao final da ditadura militar. 85, digamos que é, mas quando começa o início da abertura, que o movimento sindical brasileiro, nesse período, já em 80, Gerson, se reúne com... 79, exatamente. 78 no ABC. Começa em São Paulo, na região do ABC, e aí nós tínhamos no nosso, que nós éramos ligados, tivemos uma ligação a posterior, com Rui Brito de Oliveira Pedrosa, que ele era um deputado, ele foi cassado como deputado na época da ditadura militar, e ele era um dirigente sindical dos bancários de São Paulo, e tinha uma atuação muito forte, e ele interpelou, na época, o presidente, né, da República, e disse, a classe patronal já está se organizando, como nós, trabalhadores, não podemos nos organizar? E foi dito, não, já está liberado para
lentamente começar essa organização. E foi aí que o movimento sindical, final de 79, início de 80, começa a se reestruturar no Brasil, claro, primeiro em São Paulo, Minas, Rio, os grandes focos, os grandes centros do movimento sindical, começa essa reestruturação e ela vem para o Sul, e para o Sul ela demora um pouco mais, né? Nós, de fato, o setor comércio começa a se reestruturar no Rio Grande do Sul em 1984, através da nossa federação, através da FECOSUL. Tá? E aí que a FECOSUL, através do então presidente, que havia sido eleito como presidente da federação, o Schulte, né? José Carlos Perretti Schulte, que era o presidente até essa data dos sindicatos comerciais de Pelotas, tá? Assume a federação em Porto Alegre e, como um dos seus primeiros atos que ele pensa, junto com a sua diretoria, precisamos reestruturar o movimento sindical do comércio no Rio Grande do Sul. Como fazer isso? Primeira questão, mapear o Rio Grande do Sul, aonde, dentro do período da ditadura militar, havia sido constituído, ou até antes tinha sido constituído, alguma associação de trabalhadores do setor comércio ou já algum sindicato do comércio que existia na época. Fazendo esse mapeamento, mesmo estando inativo desde 74, Lajeado aparece em cena. Opa, para a federação. Já tinha um primeiro passo pronto. Primeiro passo. Com a lei de então, antes de 88. Exatamente. Okay. E como você disse muito bem, o movimento sindical num todo tinha que ter a outorga do Ministério do Trabalho. E não era só isso. Tu tinha que prestar contas. A tua gestão prestava contas. A tua ação financeira, toda ela era muito controlada, ainda pelo Ministério do Trabalho, quando se começa essa reestruturação. Bom, começando isso, essa reestruturação, vem a federação para Lajeado e começa a construir, busca esses nomes antigos que eram da associação, porém as pessoas que ainda estavam no comércio daquela época não demonstraram interesse em reestruturar. Bom, se fazia necessário buscar novas pessoas. E aí, sim, foi, como sempre já naquela época, o grande eixo do comércio de Lajeado era Júlio de Castilhos, mais ainda naquela época do que hoje. Foram visitar as lojas, a federação foi visitar as lojas, conheceu pessoas, aquilo, e buscando pessoas como o Paulo Ercílio Kirsch, dentro vamos citar os nomes. Dentro da loja, Alessio Boyren, que era que foi na reestruturação do sindicato, quando na primeira eleição como diretoria definitiva foi eleito primeiro presidente. Alessio Boyren. Trabalhava no IMEC. O IMEC, se o pessoal se lembra, na BR-386, se tinha a antiga Tafona, recebia grãos, trabalhavam com grãos, embalavam, secavam. O Alessio era funcionário do IMEC dessa época. O Jacir. Nós temos aqui, fizemos o boletim. Isso, pode citar, fizemos o boletim de 30 anos do sindicato no ano passado e aqui nós colocamos um pouco dessa história. O Ricardo pode citar alguns nomes. Primeiro presidente, Alessio Boyren. Sim, boa noite, Zaquitinho, boa noite, telespectadores. Assim, eu participei dessa primeira assembleia. Estou na foto, estou na foto, sim. Também entrei no comércio de Lajeado, também pelas lojas Exxon, só que no setor de motocicletas, né? Também entrei no ano de 81 e fui convidado pelo Paulo Ercílio Kirsch, a gente nasceu no Morro da Hidráulica, para fazer parte da diretoria. E a gente ajudou na formação do sindicato, né? Desde aquela vez. E a gente participou da assembleia, sim, a assembleia de fundação foi em cima da... Hoje tem um restaurante lá no prédio da Arla, né, em Lajeado, tinha uma sala em cima, e participamos daqui, tem a foto do Nicásio, que trabalhava com nós no Excel, do Milton Almiro dos Santos, foi meu colega, foi meu gerente na Yamaha, também fez parte da primeira diretoria, o rapaz da Imogel, o irmão do Paulo Pulo, não me lembro o nome dele agora, também foi o primeiro, o presidente provisório, né? E essa pequena história, mas assim, quando nós vamos avançando agora, Zanquetin e ouvintes, Daniel, do que as pessoas entendam do que foi o golpe de 64 e o que vai ser a Constituição de 88. Né? Quando vem uma Constituição cidadã, dando total autonomia para as entidades sindicais. Até 88,
tipo assim, o Estado brasileiro tentava intervir nas relações do sindicato. Ricardo, nós vamos retomar esse assunto Certo. logo após o intervalo. Só vou, numa pesquisa histórica, com o golpe ou a Revolução de 1964, houve uma forte intervenção do regime militar nos sindicatos. Em torno de 2.000 entidades sindicais de trabalhadores houve uma intervenção, seus dirigentes caçados, presos e muitos se exilaram. Ok? Nós vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. De volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos falando sobre a história, enfim, as atividades do Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado. Contamos com a presença do seu presidente, Marcos Daniel Rockenbach, e do vice-presidente Ricardo Ewald. No primeiro bloco, a gente ouviu uma parte da história. Nós vimos que houve uma tentativa de fundação do sindicato lá em 1971, por iniciativa e incentivo da classe patronal, pelo que deu para se entender, e de 71 a 74. Só para fazer um breve resumo, essa associação ela teve vida e depois ela foi simplesmente parou. Abandonada. Em 85, com a retomada da reabertura no país, o final da ditadura militar, então a classe trabalhadora, a partir de 78 e 79, com as greves no ABC, principalmente, começou a reestruturar o movimento sindical. E com isso, aqui no Sul, em 84, o início dos trabalhadores no comércio, culminando então em 85 com a reativação da entidade aqui, da associação, e em 86 a Carta Sindical. Se comemorou, então, em 2015, 30 anos 30, da então foi em 85 a Carta Sindical, então. Não, 86 a Carta Sindical. Em 2015... vocês consideram como data... A reestruturação da entidade. A reestruturação. Exatamente. Tá, ok. Bem, hoje o Sindicato no Comércio de Lajeado e região, Vale do Taquari, quantos municípios, quantos filiados vocês têm hoje? Na realidade, Gerson, o movimento sindical, a federação muda seu estatuto e também o que acontecia? Todos os municípios que pertenciam, que se emanciparam, vamos pegar um exemplo prático, Santa Clara, Marques de Souza, Forquetinha, Canudos do Vale, tudo pertencia a Lajeado. Progresso, Boqueirão. Progresso, tudo era representado por nós, Sindicato dos Empregados do Comércio de Lajeado. Ao se desmembrarem da cidade, eles voltam a ser da entidade mãe, voltam à federação. Da federação. Então, nós estamos, nesse momento, com um processo de repatriar esses trabalhadores, de buscar novamente uma extensão de base para esses municípios, né? Os emancipados. Os emancipados. Mas nós, quando da estruturação da entidade sindical, nós tínhamos Lajeado e fizemos uma extensão de base. Aí nós fizemos, na época, nós fizemos Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio, Roca Salles, Encantado, na época, Mussum, Progresso, Pozo Novo e Boqueirão do Leão. Eram 10 municípios, certo? O que aconteceu? Aconteceu que, na cidade de Encantado, houve um desmembramento e a constituição de uma entidade sindical de trabalhadores para Encantado e Roca Salles. Hoje tem lá Hoje tem um sindicato sindicato de empregados, em Roca Salles e Encantado. Então, não nos pertence mais, nós não representamos aqueles trabalhadores. Continuamos representando os de Mussum, porque eles não absorveram o pessoal de Mussum. Não estenderam. Mas tem continuidade? Na realidade, antes disso, hoje eu tenho que pular por cima da outra base para ir buscar. O correto seria eles terem abraçado a cidade de Mussum junto, né? Não foi e ficou para nós, então continuou conosco. Então, hoje nós temos 8 cidades, incluindo a sede, né, Lajeado. Temos a sede, mais 7 municípios. Então... Você citou Estrela? Sim. Tá bem. Nós trabalhamos com uma sede na cidade de Lajeado, uma subsede na cidade de Estrela e uma subsede na cidade de Arroio do Meio para atendimento melhor. Com funcionários com lá? Funcionários, com expediente, com homologações, com todo o atendimento, o mesmo atendimento que a gente tem na sede. Um diferencial, na cidade de Arroio do Meio ainda não temos, são os atendimentos para associados,
que são algumas ações que nós fizemos, como o atendimento médico. Nós vamos voltar a isso mais tarde para explicar melhor. Nós representamos aproximadamente entre 6.000 a 6.500 trabalhadores nesses municípios e nós temos hoje sempre entre 1.500 e 1.800 trabalhadores associados. Bom, o que é ser associado? É bom explicar isso. Porque pertencer a uma categoria, no momento que você ingressa numa categoria do setor comércio, tu pertence à categoria comerciária. Nós representamos vocês nesse sentido, né? Os trabalhadores. Você ser sócio, se associar ao sindicato, se filiar, é uma opção do empregado. Ele vai até a entidade, ou liga, a entidade vai até ele, ele faz uma carteirinha, preenche um documento, faz uma carteirinha de associado e passa a ter alguns outros benefícios, algumas assistências sociais, médicos, dentistas Depois e outras coisas, nós vamos aprofundar isso, mas isso é uma prerrogativa, ser sócio, e aí você paga uma mensalidade no nosso caso. Tá? Tem entidades que têm mais sócios, às vezes 80% da categoria, bom, eles não têm essa mensalidade, são opções, formas de gestão, que a gente não entra nesse mérito, cada entidade trabalha de uma maneira, tá? Então, ser sócio, e depois tem um outro problema, né? Dentro do setor comércio. Nós temos uma alta rotatividade, altíssima rotatividade no setor comércio, que quando tu te desligas da empresa, tu automaticamente deixa de ser associado. E você volta, mesmo que voltar a trabalhar no comércio, ou você tem que nos procurar, ou nós vamos procurar você para reassociar novamente. Então, essa rotatividade, sabe, um setor só, o setor de supermercados da nossa representação, que é um setor grande, significativo, dentro do segundo setor maior que nós temos representados, e roda 60% dos trabalhadores com até 1 ano de carteira assinada. Roda 40% dos trabalhadores desse setor até 3 meses de carteira assinada. Se nós ampliarmos isso para quem tem 2 anos de atividade, roda 80% da categoria. Então, essa rotatividade é terrível para nós, para os trabalhadores, e até eu te digo para os empresários. Porém, lamentavelmente, esse setor é muito usado como uma janela de um primeiro emprego. E isso é ruim para todo mundo. Por quê? Por que é ruim? Porque eu entendo que marginaliza o setor. O setor de supermercado, ele é um setor que deve ser tratado como qualquer outro setor do comércio. Por que não um setor de carreira? Por que um caixa de um supermercado não pode querer fazer carreira como caixa, como um vendedor de uma loja faz carreira como vendedor? Porque se nós já entrevistamos várias vezes pessoas do setor de supermercado e as pessoas dizem, não, eu não me vejo trabalhando em outra coisa, eu me vejo só trabalhando no supermercado, porque eu gosto de fazer isso. Né? Então, nós temos, é muito eclético esse setor. Então, ele é um setor bastante difícil de trabalhar. É que o jovem, muitas vezes, ele tem a oportunidade do primeiro emprego ali no caixa, empacotando, enfim. É uma oportunidade que ele tem. E aí ele fica um tempo, que você disse, tem uma alta rotatividade, o setor de supermercados. O comércio geral já não é assim, né? Tu me permite fazer um esclarecimento para o nosso público. O direito sindical brasileiro, ele é interessante. Qualquer trabalhador, quando assina sua carteira de trabalho, ele já está sendo representado por uma entidade sindical. Qualquer um assinou a carteira. Assim como as empresas. Você constitui uma empresa, você já está sendo representado por uma entidade sindical patronal. Muitas vezes o empresário, o mesmo trabalhador, sequer se dá conta disso. Então, o nosso modelo sindical é da unicidade sindical. O que é isso traduzindo? Para cada município, que é a base mínima territorial para a fundação do sindicato, só pode ter um sindicato que representa uma categoria de trabalhadores. O que é uma categoria de trabalhadores? Comércio, metalúrgico, construção civil, bancários, motoristas, enfim, essa é a categoria. Lá no município você pode fundar um sindicato
com base territorial mínima no município. Mas você pode fazer um sindicato com vários municípios. Então, você faz um sindicato regional e você pode fazer um sindicato de nível estadual. Às vezes, você pode ter num estado uma categoria com poucos trabalhadores representados, então você faz um sindicato que abrange todo o estado, todo um estado, como o Rio Grande do Sul. Também você pode fazer um sindicato que representa os trabalhadores de todo o Brasil. Pode ser um sindicato nacional. Tá bem? Então, essas observações eu queria fazer para situar aqui a nossa conversa. Então, o Sindicato do Comércio, dos empregados no comércio de Lajeado, ele tem base territorial no município de Lajeado e mais 9, pelo que eu entendi. Mais 7. Mais 7? Tá, ok. Mais 7 municípios. Então, ele é um sindicato regional. Ok? E representa a categoria dos trabalhadores no comércio. A gente viu o comércio em geral, as lojas que a gente vê no centro, os que trabalham em supermercados. Que mais? Aonde mais vocês representam? Revenda de veículos. Revenda de veículos. Revenda de veículos usados e autopeças. Autopeças. Tem funerárias, cine e fotosom, tem farmácias, tem atacado de bebida, temos um grande atacado de bebidas em Estrela, temos atacado de carne e madeireiras, né, no caso, são todos sindicatos diferentes. E quando a gente vai negociar a convenção coletiva todos os anos com o sindicato patronal, e daí, nas palavras do Daniel, do meu presidente, nós temos sindicato patronal que negocia com nós temos só o Sindilojas em Lajeado, que representa o segmento de loja. De loja, apenas. O único sindicato patronal com o qual nós conseguimos negociar a convenção coletiva, que é o dissídio coletivo, ou no caso a reposição da inflação e benefícios para a categoria, é com o Sindilojas em Lajeado. Outro segmento que está representado na região dos vales é o Sindigêneros, que é o sindicato patronal do supermercado. Ele está com sede aonde? E em Santa Cruz do Sul. Ele tem abrangência territorial. Exatamente. Okay. Vale do Rio Pardo e Vale do Rio Taquari é o Sindigêneros. Sindilojas representa o Vale do Taquari. O Sindilojas, sindicato patronal daqui de Lajeado, negocia com o Lajeado, com o Encantado, com o Taquari. Taquari é outra entidade sindical de trabalhadores. E os outros 8 segmentos que nós representamos, que eu citei, cine, fotosom, revenda de veículos, peças, veículos usados, farmácias, atacados, todos eles são negociados em Porto Alegre. O Sincodiv, o Sindicato de Veículos Novos, é um sindicato patronal estadual, como tu te referiu há pouco. Não existe sindicato patronal do Sincodiv em regiões de Caxias, Pelotas, Vale do Taquari. Ele é um sindicato patronal com a sede em Porto Alegre. Então, os outros segmentos são todos em Porto Alegre que a gente negocia, que vai... Por isso que a gente, seguido, o Daniel está em Porto Alegre negociando a convenção coletiva, né? E muitos desses sindicatos são representados, não são nem nas negociações coletivas, não são nem representados pelos dirigentes sindicais, são representados por um grande escritório de advocacia em Porto Alegre, que é... Obina Advogados. O escritório do Obina Advogados. Deles, né? Tem outros. Mas esse representa muitos segmentos do qual nós negociamos em Porto Alegre. É praticamente direto. Os outros entidades sindicais são esse grande escritório que representa esse. E esse escritório é uma das maiores representatividades do Estado do Rio Grande do Sul, que representa as entidades patronais. Olha, eu vou de novo fazer uma observação para o nosso público entender. É o nosso primeiro programa da série das entidades sindicais aqui do Vale do Taquari. Nós vamos fazer programas com entidades patronais e hoje, no primeiro, nós temos os empregados no comércio Lajeado. Então é importante dizer que assim como você tem o sindicato representativo dos trabalhadores, você tem o sindicato representativo das empresas. Muitas vezes não há um número suficiente de empresas num determinado município ou mesmo numa região que permita fundar um sindicato patronal para representar as empresas. Daí até porque tem custos, sede, funcionários, enfim. Bem, aqui nós temos, como a gente viu, o Sindilojas, que negocia com vocês as convenções coletivas dos empregados que trabalham em lojas da nossa região. Bem, nós vamos voltar ao assunto, nós vamos ver que benefícios a entidade do Sindicato dos Empregados do Comércio de Lajeado oferece para os seus associados. Vamos a um breve intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Entre Linhas de hoje. Estamos tratando sobre o tema Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajeado.
E contamos com a presença de Marcos Daniel Rockenbach, presidente, e Ricardo Eva, vice-presidente. Bem, a gente já viu várias situações que dizem respeito ao Sindicato dos Empregados do Comércio de Lajeado e vimos que vocês têm inúmeros dissídios ou convenções coletivas que vocês têm que discutir anualmente. Rapidamente, todo trabalhador tem uma coisa que se chama data base. Essa data base, eu costumo dizer que é como o segundo aniversário de cada trabalhador ou trabalhadora. O primeiro é o dia que ele nasceu e o segundo, que quem tem carteira assinada e depende do trabalho para sobreviver, é a data base. Essa data é super importante. Depois nós vamos ver quais são as datas base do Sindicato do Comércio. É nela, na data base, em que as entidades representantes de empregados sentam com as entidades representantes de empresas e discutem a recomposição salarial, algum ganho real e cláusulas de vantagens para a categoria não prevista na CLT ou nas leis ordinárias ou na Constituição Federal. Então é super importante a data base. Que documentos o sindicato pode elaborar? Ele pode elaborar um acordo coletivo de trabalho. É entre o sindicato e uma empresa da base. Convenções coletivas de trabalho, que é, na verdade, um acordo que envolve as duas entidades sindicais, o Sindicato dos Empregados e o Sindicato Patronal. A convenção coletiva obriga todas as empresas da base territorial do Sindicato Patronal conveniente, por conseguinte, o Sindicato dos Empregados. E quando não chega um acordo, nenhuma convenção, ainda há a possibilidade de ajuizar um dissídio coletivo perante o tribunal, coisa que já há muitos anos não se faz, que eu me recordo há muito tempo que não se ajuiza mais e a tentativa sempre é de buscar um acordo via acordo coletivo de trabalho ou convenção. Vocês fazem quantas por ano? Convenções ou acordos? Acordo em média 11 para recomposição salarial. Porém, nós fizemos muito mais convenções, por exemplo, convenção coletiva do período natalino. Sim, vocês têm aqui a questão do horário de Natal, muito importante. Onde a gente garante inúmeras conquistas para os trabalhadores, como, por exemplo, que não tenha uma exaustão de horário de trabalho, porque uma coisa é tu negociar que o horário, por exemplo, pode ser até às 9, 9h30 da noite, 21h30. Mas isso não quer dizer que a jornada de trabalho do empregado vai ser essa. Nós temos que estar fiscalizando e negociando a jornada de trabalho desse empregado. Bom, ele vai trabalhar, muito bem. E qual é a vantagem dele trabalhar? Ele tem que ganhar algum plus. Esse plus é folga, remuneração, vantagem em hora extra, o próprio lanche, transporte. Nós temos que nos preocupar com o transporte para ele voltar para casa, né? Porque temos um problema de transporte até determinado horário. Vamos dizer, nós temos lugares aqui que depois das 20 não tem mais transporte público, né? Então, temos que nos preocupar com isso. Então, a gente se preocupa com um todo. Né? Mas uma convenção coletiva, dizer, Gerson, que nós, até hoje, sempre instauramos o processo de dissídio. Vocês ajuizam? Sim, nós continuamos ajuizando. Eu não sabia dessa política. Nós continuamos ajuizando paralelamente para não perdermos a data base, certo? Porque nós temos uma peculiaridade no comércio. Por exemplo, uma das nossas datas bases principais é março, né, que nós temos o maior contingente. Então, dificilmente nós conseguimos fazer uma prévia negociação em janeiro ou fevereiro com a classe patronal. E se eu não ajuizar ela até o final de fevereiro e depois não consigo negociar, vou até maio, por aí, daí eu ajuizo, a minha data base passa a ser maio, eu perco março. A não ser se a entidade patronal concorde. Sim, só que muitas vezes eles têm interesse em manter. Mas até hoje nós nunca recebemos o aceite deles. Então, é uma garantia que nós temos. Não, é uma cautela. É uma cautela. Vale lembrar também que nós sempre acordamos. Então, se vai lá e se desiste. É apenas uma formalidade, uma garantia para o trabalhador a mais. Agora, dentro dessa convenção, porque aí nós fizemos uma convenção coletiva, né, entre as duas entidades, e ali a gente garante muita coisa para o trabalhador. O trabalhador tem o hábito somente de olhar quanto é que deu de reajuste ou quanto é que é o piso da categoria. Mas uma convenção coletiva ela é composta de elementos muito maiores. Às vezes, qualquer outra cláusula ela pode dar um retorno maior para o trabalhador do que a própria reajuste salarial. Aí nós temos
algumas coisas que eu posso citar, auxílio creche, a quebra de caixa, uma coisa importantíssima que nós conquistamos, que o trabalhador tem que levar em conta. Por exemplo, a negociação, nós víamos que quando o trabalhador se machucava na empresa, ele ia para a Previdência Social e se encostava, ele fazia um cálculo aritmético lá que ele passava a ganhar só 75% em média da remuneração dele no período que ele ficava encostado. No caso do auxílio-doença, que é o auxílio-doença. O INSS paga o benefício menos do que ele ganharia se estivesse trabalhando. E é um momento que ele tem uma maior despesa, porque ele tem que comprar medicação, ele tem um monte de Vocês conseguiram uma vantagem? Nós conseguimos uma vantagem ali, que não vou nem dizer como é uma vantagem, eu digo que era uma justiça, né? Porque nós conseguimos que o empresário, quando o empregado entra depois dos 15 dias na Previdência, que ele passa a ficar encostado, ele vai receber meio piso de categoria proporcional ao período que ele ficar encostado, como auxílio acidente de trabalho. Exatamente para complementar a renda dele, para ele poder comprar medicação e outras coisas, né? Então, é uma conquista de convenção coletiva. Essa conquista, nós só não temos em 2 setores, se eu não me engano, que é revenda de veículos e supermercados, se eu não me engano. Os demais, todos os setores, nós conseguimos introduzir essa cláusula, que é uma grande vantagem para o empregado, porque auxilia ele. Nós, além de colocarmos cláusulas, procurarmos conquistar cláusulas novas para fazer parte da convenção. Nós temos hoje, em média, 60, 70 cláusulas, varia um pouco de convenção para convenção. Nós procuramos repetir algumas cláusulas que já estão previstas em CLT ou própria Constituição Federal. Por quê? A nossa CLT ela está sempre sobre uma espada. Existem inúmeros projetos no Congresso Nacional para retirada de direitos constantes na CLT. Outrora se falava em flexibilização do direito do trabalho. Flexibilização é uma grande palavra. Agora vem modernização. Modernização da CLT, exato. Então, algumas coisas que nós achamos interessante salvaguardar, nós replicamos na nossa convenção coletiva. Ou seja, está previsto na lei, mas por garantia, por cautela, vocês reproduzem o que está na lei, na convenção coletiva, para garantir. Vale lembrar que tudo que vai constar na convenção coletiva tem que ter a concordância dos 2 sindicatos. Sim, tanto do patronal como então estão lá por uma conversa. E olha, a gente tem que dizer, às vezes o empregado não compreende que para nós conseguirmos colocar alguma coisa, é uma negociação, é um toma lá e dá cá, tu cede, tu concede, né? Então a gente vai negociando. Então a gente tem algumas coisas que a gente tem que salvaguardar, que a gente coloca na CLT. Então tem coisas, às vezes, que a gente consta lá, que o pessoal, por exemplo, nós temos que ter na nossa convenção que dentro das lojas tem que ter um banco, de acordo com a lei número tal, que eu não me lembro agora, mas dentro da CLT existe uma lei que diz que tem que ter um banquinho, que quando o comerciário, vendedor, por exemplo, está na loja e não está atendendo, ele pode se sentar. Não é um banquinho para cada um. Não, vai ter que ter 1 ou 2 unidades, vai depender de quantos trabalhadores tem, porque um vai ficar lá na frente para atender o público, isso aqui. Parece incrível, mas se nós não estiver fiscalizando em cima disso, o banquinho não está lá, entendeu? E aí, a empregada, principalmente a mulher, dá problema de varizes, o cansaço quando chega à noite em casa, porque tu passar o dia inteiro em pé, mesmo que tu não tenha atendido ninguém, passar o dia inteiro em pé te martiriza, te esgota. Então, nós temos que nos preocupar com todas essas situações. E nós temos situações adversas todos os dias. Nós temos uma prerrogativa no sindicato, dos comerciários. Nós, quando o trabalhador nos liga, nos procura para nos trazer uma situação, nós não saímos correndo imediatamente, porque nós temos o poder de denúncia, não temos o poder de fiscalização. O poder de fiscalização cabe ao Ministério do Trabalho. Nós não saímos correndo no Ministério do Trabalho e fizemos uma denúncia sobre isso que está acontecendo. Nós vamos até a empresa ou ao escritório, que muitos trabalham com o escritório de contabilidade, colocamos a situação e vamos verificar se isso realmente está acontecendo. Se estiver acontecendo, nós solicitamos à empresa ou ao escritório a solução desse problema, dessa irregularidade. E damos um prazo para isso. Caso isso não aconteça, aí sim, aí nós vamos para a segunda etapa. Por quê? Porque não nos interessa que uma empresa seja autuada.
Isso não reverte nem para a entidade, muito menos para o trabalhador, né? Financeiramente falando. Nós queremos a solução do problema lá existente, né? E aí nós procuramos. Se aí não tiver solução, bom, aí nós temos que tratar como Ministério do Trabalho através de fiscalização. Ricardo, para os associados, tem um departamento médico, o que oferece para os associados? O sindicato, nesses 30 anos, vendo que nem todas as empresas têm condições de fazer um plano de saúde para os seus funcionários, desenvolveu uma parceria com vários médicos, dentistas, fisioterapeutas e várias especialidades da medicina para prestar uma assistência médica para o trabalhador do comércio e seus dependentes, né? Então, o trabalhador que tem interesse, que não tem um plano de saúde, que não tem a possibilidade e queira fazer com nós, procure a entidade sindical, o sindicato procura essa pessoa para oferecer para ele e seus dependentes uma série de convênios. Nós temos questão com convênios com desconto com laboratórios, nós temos questões na assistência médica dentária, nós temos convênios com ginecologista, pediatra, neurologista, traumatologista, cardiologista. São mais de 25 especialidades na área da medicina, onde é que um comerciário e os seus dependentes têm, pelo um preço, um custo mais barato que seria um custo particular. E nós temos essa assistência para o trabalhador do comércio e seus dependentes na cidade de Lajeado, Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul e Estrela. Temos essa parceria. E a maior parceria que nós temos, Gerson, é através do Hospital Bruno Born, que hoje é uma referência estadual, né, no atendimento das pessoas na saúde. E essa nossa parceria com o Hospital Bruno Born é extremamente importante e é extremamente, vamos dizer assim, eficaz para o trabalhador do comércio que tem a carteirinha que é sócio do sindicato. Bem, se você quiser complementar, vamos deixar para o último bloco, porque agora nós vamos para um intervalo e retornamos em seguida. Sim.